Hoje a gente vai iniciar uma série sobre emagrecimento. E a briga com a balança ultrapassa gerações, eu que o diga, mas nunca foi tão abordada, visto que existem centenas de dietas que prometem corpos incríveis. O intuito da nossa entrevista mensal vai ser mostrar para você que emagrecer é um processo e que a alimentação saudável tem um papel significativo nesse desempenho. No primeiro episódio da série, a gente vai falar sobre a quantidade de carboidrato dos alimentos que consumidos, né? Como que a gente pode consumir esses alimentos? Como realizar escolhas inteligentes? Pode otimizar o processo de emagrecimento. Quem vai estar com a gente nesses encontros é a nutricionista Gabriela Silla. Muito boa tarde, Gabi, seja bem-vinda. Eu acho que além da gente falar de emagrecimento, né, a gente vive tanto numa ditadura, num julgamento, né? Eu acho que a gente pode falar uma forma de ser saudável, né? Acho que é mais fácil, né? Porque normalmente se liga o emagrecimento com a estética, né? Sim. Não tem nada a ver, na verdade. É muito mais amplo que isso, né, Gabi? É saúde, né? É saúde, é né? saúde. É saúde. E claro, a gente, convenhamos, a gente quer estética também, mas é uma consequência, na verdade, né? As coisas elas vão vindo aos poucos. Mas a gente quer também. A gente quer, lógico que a gente quer. Não é? É, exatamente. Agora, quando a gente fala, eu brinquei ali, né, que a gente, sem você não tem graça. Sim. Né? Um pãozinho, um macarrãozinho, né? Tem tanta coisa boa. Quando a gente fala em carboidrato, eu acho que as pessoas pensam muito como um vilão. Sim. O que são os carboidratos? Amor, né? Vida. Brincadeira, são 3 moléculas, né? A gente fala que é oxigênio, hidrogênio e carbono, tá? Isso forma uma biomolécula que a gente usa como transporte de energia. Então, quando a gente fala carboidrato, a gente associa transporte de energia geral no nosso organismo. Para tudo que a gente faz no nosso organismo, a gente usa carboidrato como fonte. Tá? Então, teoricamente, quando a gente associa a vida, falei brincando, mas é verdade. Tudo que a gente faz no nosso cotidiano, dormir, acordar, ir ao banheiro, estudar, academia, tudo, vocês aqui parados agora estão utilizando o carboidrato como fonte. Olha isso. Sim. Isso é muito bom. legal. E aí, quando a gente, de repente, faz aquela coisa de tirar tudo, por isso que as pessoas falam, e eles brincavam comigo, quando eu comia pão de queijo, eu ficava alvoroçada, né? E realmente, porque às vezes eu fazia tantas coisas tão restritas, que quando eu comia um dia, eu ficava tão feliz com aquilo, que porque parecia é isso, outra né? pessoa. Dá uma Que, felicidade. na verdade, é o que eu realmente sou. Que eu sempre gostei de pão de queijo. Né? Você é essa pessoa, Eu é sou verdade. essa pessoa. É isso aí. Mas é exatamente isso, porque é como se desse uma energia mesmo pra gente, né? Eu acho que assim, dietas que são restritas a carboidrato, elas têm sua significância desde que a gente faça isso de maneira assistida. Então, Por um período. Não dá e não vai rolar durante muito tempo. Por isso que as pessoas, por exemplo, é milagroso, né? Não é que é milagroso. Pensa, a gente tira o primeiro substrato, o seu corpo ele fica meio confuso e fala assim, tá, agora eu tenho que procurar de onde eu vou tirar. Aí ele começa a utilizar, teoricamente, a gordura como fonte. Tudo bem, só que isso tem um timing de tempo para acontecer. Depois de determinado momento, isso não acontece mais. Porque o corpo não entende o emagrecimento. Isso para todo mundo, ele não entende o emagrecimento como uma forma saudável. Não tem como ele saber. Ele não sabe se você tá passando fome ou se você só quer perder a barriguinha. Entendeu? Para ele sair daquele lapso de peso, por isso que é assim, todo mundo que começa a perder peso fica assim, um para cima ou para baixo. Aí sai, vai, que bom, sair. Aí você vai vindo, né? A gente fica nesse, como se diz, uma briga de um pra cima e um pra baixo, até que você vai continuando e saindo. Mas aí a gente dá outros estímulos. O platô, na verdade, é isso. Então a galera tira, tem um resultado, fica sem vida, nervoso, né? Enfesado, não consegue evacuar, porque carboidrato é fonte de fibra. Fica uma porção de coisas, imunidade lá embaixo, aí depois a gente coloca. Aí o que acontece quando a gente coloca o carboidrato? A pessoa ela incha um pouco, é normal. Ai, meu Deus, engordei, o carboidrato é o vilão. Mas é que a gente não ajustou o carboidrato, por isso que a gente tem que mostrar que ele não é o vilão, na verdade, ele é o mocinho. É que a gente crucifica o coitado e a gente não sabe como colocá-lo no cotidiano. E tirar do nada assim não é bom, né? Não, É terrível. jamais. A gente vai sentir em algum momento, a gente vai sentir. Por isso que, por exemplo, no inverno a gente fica com medo de carboidrato, porque tá frio, não sei o quê, e aí acaba tirando. Aí vai mais pras gorduras. E acaba sendo, teoricamente, isso é um tiro no pé, né? Porque gordura, teoricamente, é mais calórica. Então, em momentos específicos, principalmente quando vai começar a fazer uma atividade física específica, ou vai entrar, muita gente estuda de noite. Aí o que acontece? Depois das 6 não como mais carboidrato. E quer render no estudo. Como que vai render no estudo? Não vai, né? Não tem como. Então, como que a gente consegue inserir
o carboidrato na nossa vida e ainda emagrecer? Ótima pergunta. Vamos lá. Quantidade. Vamos lá. Eu acho que essa é a questão, né? A gente saber a distribuição e quais são os seus objetivos, né? Tá. É muito importante porque nós, nutricionistas, o que a gente faz? A gente calcula o peso de massa muscular de vocês e, em cima disso, a gente distribui o carboidrato. Tá, eu não sei o meu peso de massa muscular. A gente faz um cálculo pelo peso de balança normal. Então, o pessoal que está em casa, por exemplo, usa um IMC. IMC é uma medida meio arcaica, mas a gente consegue pelo menos ter um linear padrão para a gente calcular, tá? Carboidrato distribuído em refeições grandes. Como que a gente vai saber? A gente até trouxe as gramagens de carboidrato para o pessoal se orientar mais ou menos. Quantas vezes alguém falou para vocês que tapioca era melhor que pão? Porque não tinha farinha. Várias vezes. Então, Diversas vezes. então, aqui a gente já tem um mito. Porque, por exemplo, uma tapioquinha de 50 gramas, que é que a gente tem ali, tem o dobro da quantidade de carboidrato que num pão francês. Olha isso. Para um processo de emagrecimento, o que a gente pensa num processo de emagrecimento? Por que as pessoas tiram carboidrato? O carboidrato ele é precursor de insulina. Insulina é o que a gente libera pelo nosso pâncreas como se fosse um porteiro. Então a insulina pega o carboidrato e põe para dentro da célula. Se a gente tem liberação ou hiperliberação de insulina, quanto mais carboidrato tiver, mais eu vou colocar para dentro da célula. E todo mundo que tem um sutil sobrepeso tem uma desregulação no processo de insulina. É normal, você não precisa ser diabético para ter desregulação. Qualquer pessoa que tem um nível de gordura corporal maior tem essa hipersensibilidade. Então o que a gente tem que fazer? Simplesmente só controlar a insulina. Não é, por exemplo, aplicar, fazer uso de medicação que hoje ficou super, né, ficou muito vulgar, as pessoas, todo mundo usa, né, aquelas injeções para perda de peso, às vezes não precisa e são caras. Controla a absorção do carboidrato. Então, por exemplo, se o seu processo é perda de peso, controla essa ingestão. Tem medo de comer o pão? Não tenha medo de comer o pão. Passa no nutricionista que ele vai te explicar. Hoje o pão francês, 50 gramas, que é a mesma quantidade da tapioca que a gente tem metade da quantidade de carboidrato. Então você vai comer a tapioca triste, né? Vai deixar de comer o pão francês. Sim, que é melhor. Melhor, menos carboidrato, melhor, mais mais gostoso. gostoso, E é isso, muito do que você recheia. Você não fez um arrozinho hoje com frango, mas você fez com frango. Então, beleza, quero comer a tapioca ou quero comer o pão, deixa eu colocar ele com ovo, deixa eu colocar ele com queijo, eu já diminuo essa absorção. Não tem problema comer a tapioca, né? A gente não tá falando mal da tapioca nesse caso, mas é a gente conseguir controlar essa absorção. Mesma coisa de batata inglesa e batata doce. Todo mundo fala batata doce para emagrecimento, não é a batata inglesa. E aí a gente prova que, teoricamente, a batata inglesa tem também metade da quantidade de carboidrato. Então, por exemplo, pensando em volume num prato, quando você quer emagrecer, eu quero comer mais porque eu tenho mais fome. Coloca o dobro da quantidade de batata inglesa. Você vai comer muito mais volume, né? Em comparação, por exemplo, com arroz, em comparação com macarrão. Mas é quantidades. A gente ajustar essas quantidades, né? Quando a gente fala, por exemplo, da granola, que todo mundo... Eu, por exemplo, sou assim, né? Não sei vocês, mas a gente coloca a granola assim, né? Nem vê. Nem vê, né? Mas granola também é calórica, né? Ah, mas eu não quero comer uma paçoca, por exemplo, para comer uma granola. Tudo bem, a gente coloca equivalências aqui. São trocas inteligentes porque tem gente que tira a paçoca, tira o doce, porque eventualmente tem medo. E coloca a granola porque granola é light. Gente, mas onde que a granola é light? Lugar nenhum. Em lugar nenhum. Doce, aí tem açúcar, uva passa, tem de tudo aí, né? Isso, a gente Tem retira água. Então, tudo que a gente retira água sobe o teor de caloria, né? Sobe o teor de açúcar. Então, por exemplo, mesma coisa que as pessoas julgam ser light. Tapioca, granola. Você pode colocar outras coisas no lugar, né? A gente fala do doce de leite, a gente fala da paçoca, a gente fala da geleia. São coisas também calóricas? São coisas calóricas. Só que se você coloca numa proporção que é adequada, elas são super substituíveis por qualquer outra coisa. Eu acho que essa questão, né, de treinos, do fit, né? A palavra fit, quando eu era mais novo, não existia a palavra fit, comida fitness, né? Sim. Isso confundiu demais a cabeça das pessoas, na minha visão. Porque assim, batata doce, é fitness, vou comer. A batata, a inglesa não é fitness. Tapioca, mesma coisa. Tapioca, vou comer, porque tapioca é melhor, porque eu sou fitness. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a confunde comida demais, é fitness, né? Gente, então, é isso que eu tô comer é falando. fitness, né? Tudo é fitness. Isso, né? eu acho que assim, tudo que tira um fast food é fitness, Sim. né? Aqui a gente tenta mostrar pro pessoal de casa que as substituições, na verdade, elas, tudo bem, elas devem acontecer, não tem problema comer a batata inglesa ou a batata doce. Elas são muito bem-vindas, mas a gente não precisa tirar as outras. Né? Porque o pão, imagina um pão no emagrecimento. Eu falo pelo meu pai, me fala assim, mas eu não posso comer pão no emagrecimento. Eu falei, por que não? Por que você não vai... Beleza, você vai tirar o pão, aí você vai colocar tapioca. Aí você vai tirar a tapioca, aí você vai colocar, por exemplo, cuscuz.
tem a mesma fonte de carboidrato. Gente, é só substituir por porções e quantidades. E claro, frente ao seu objetivo. Se, por exemplo, é diabético, né? As porções que são integrais são muito mais bem-vindas porque tem uma quantidade de fibra maior, né? Mas a gente mostrar as trocas, que as trocas existem, né? Não precisa só na batata doce ou só na tapioca. O macarrão, ele é bem-vindo. O pão francês, ele é extremamente bem-vindo. Geleia, doce de leite, paçoca, granola. Mas é isso, quantidade. Quantidade. Eu acho que ninguém de casa fala assim, vou comer porque ela falou que é benéfico, né? Sim. Poxa, ponderar as quantidades que vocês querem comer frente aos objetivos de vocês, eu acho que esse é o padrão mais importante, né? Moderação, na verdade. E saber com o que a gente vai combinar ali, né? Porque, por exemplo, se você também pega um macarrão, aí você coloca um molho branco, você coloca várias coisas nele, ele vai ficar muito calórico, Sim. mais gorduroso. E aí também nem tanto, né? Então. A gente tem que fazer esse equilíbrio aí, né? Sim. Posso comer, mas com uma coisa mais ralinha, com um molhinho só, um mais tomatinho. leve, um tomatinho, sim. Por exemplo, você falou do pão de queijo, que você ficava toda feliz. Vocês ficam de pé aqui o tempo inteiro. Mas, gente, se a gente tira isso, né? Vocês têm que estar prestando atenção, tem tudo uma questão, né, ligada de cognição. Quando que você tira isso, como que a gente vai desenvolver uma parte, né? E, gente, o emagrecimento, ele é que nem uma bexiga, ele vai acontecendo proporcionalmente. Às vezes, na balança, né, todo mundo às vezes vai se identificar, a gente não tem uma perda, mas as roupas vão acontecendo. Isso já é emagrecimento. Sim. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente não liga para peso. Peso pra gente não é nenhum fator que a gente liga para perda de gordura, porque quando eu reduzo gordura, eu reduzo inflamação, eu reduzo, melhora, por exemplo, de doenças que são crônicas, a gente melhora a percepção dos nossos órgãos, tudo. E não é tirando, é obviamente restringindo mediante os objetivos e as condições fisiológicas desse paciente, mas colocando para, obviamente, ser feliz, né? Sei lá. Eu acho que se a gente tira, por exemplo, um pão, a pessoa vai lá e ela consome outra coisa, o dobro, né? Porque a restrição, ela gera... Aliás, a restrição gera compulsão. Isso. Que você acha que é fitness, o que vai emagrecer, né? Isso. Não faz eu sentido, já fiz várias vezes isso. A gente testa, né? Nutricionista testa as dietas, né? E eu te falo do fundo do coração. A pior que eu já fiz foi a low carb. É, né? Foi. Ela não é legal, porque, beleza, você vai fazer assim, eu não tenho arroz para comer, eu não tenho batata, eu não tenho nada. Aí você coloca bastante saladas e legumes. Aí você coloca, sei lá, 5 peças de frango. Mas tem uma hora que você também cansa do frango, aí você vai começar a fritar essas coisas. E vai ficar tão calórico quanto você começa alguma outra coisa, né? Então é você realmente ajustar. Quando a gente fala dessa série de emagrecimentos, é a gente provar que todo alimento, a gente nunca condiz que um alimento ele é ruim ou ele é bom. Vamos tomar, por exemplo, óleo de coco, que ele é muito bom para o emagrecimento. Não existe isso, né? Todos os alimentos na sua sinergia, eles são, obviamente, responsáveis pela sua perda de peso, assim como pelo seu ganho. Né? Se você comer pão francês 5 vezes ao dia, obviamente você vai engordar. Uma colherinha de chá de óleo de coco no café faz o quê na minha vida? Praticamente nada, né? É isso. Não emagrece em nada, Não. Não faz sentido nenhum. E vai ser calórico, se você não utilizar isso. Agora Exatamente. pensa, a gente tira o carboidrato na parte da noite, mas você vai treinar. O que acontece com o seu treino se a gente tira o carbo? Péssimo. Né? Não tem força. Ou você vai estudar. Meu treino já é péssimo sempre, mas enfim. Mas ainda mais não comer. Ele fica mais menos assim, mal, né? Menos mal, exatamente. Fica menos pior. A gente provar essas coisas, né? Todos os alimentos, eles estão fontes de carboidrato, eles são extremamente bem-vindos. Tem alimentos que têm uma quantidade muito menor, mas eles são extremamente importantes. Né? E a gente mostrar essas gramagens, eu acho que deixa o pessoal de casa bem mais ligado referente a isso, né? Eu sempre fui o hashtag #timpão, né? Quando veio a questão da tapioca, eu sempre falei, gente, mas por que tirar o pão, né? E a gente mostrava. Aí todo mundo de casa fala assim, tá, mas e a pá de amendoim? Que a galera faz o quê? Coloca a pá de amendoim adoidado e é uma gordura. Vamos pensar assim, uma colherzinha de sopa de 20 gramas faz vezes 9, porque cada 1 grama de amendoim, cada 1 grama de gordura é 9 calorias. Imagina. Então são 180 calorias só na colher. Olha isso. Nossa. Entendeu? Só não tem açúcar. Às vezes. Não tem açúcar. Isso. Mas, Mas a e gordura aí, tá ali, gente? né? Isso. Mas aí você vai colocar 20 gramas de doce de leite e tem a mesma a quantidade mesma calórica, coisa. só que você está comendo doce de leite. É mais gostoso. Já muda a sua cabeça e é Exato. mais gostoso. E é mais gostoso. Né? Ah, mas eu sou diabético. Ok. Aí a gente, obviamente, tem que restringir. Talvez a parte de amendoim seja melhor. Mas a gente não corta isso de ninguém. As coisas, elas são muito bem-vindas. Ah, para treinar, o que eu tenho que colocar? Depende, obviamente, do seu treino. Ah, eu sou sedentário. Tudo bem. Então, por exemplo, uma pessoa sedentária, a gente não pode colocar um doce de leite no meio da tarde. A gente, como é que se diz? Incentiva gatilhos.
entende? Boa. Se você quer comer, você tem que gastar mais para você ganhar o seu prêmio. Sim, é mais ou menos isso. Vulgo o nosso déficit calórico, né? Claro, são calorias. E as calorias, quanto mais calorias a gente deixa estocada, mais a gente aumenta o nosso peso, maior é o nosso percentual de gordura. Então, sim, a atividade física, a gente vai falar que são 50% a 60% dessa parte do emagrecimento. Mas não porque, gasto mais. Por uma questão fisiológica, né? Então, a gente fica menos ansioso, eu acho que a gente espelha essa energia, né? A gente não fica focado só na comida, aí acaba que o emagrecimento, ele é constante. Aí você nem vai percebendo, a mudança corporal, ela vem aos poucos, porque eu acho que quando a gente fica muito focado nisso, de perda de peso, nós mulheres, a gente é assim, né? Muito. Se não caiu 1 quilo... Pesa de manhã e pesa à noite. Aí, ó. E muda alguma coisa? Muda meu então, humor. muda seu humor. E gasta a bateria da balança. Essa também. E você fica triste. Às vezes você fez tudo bonitinho ao longo do teu dia inteiro, aí você se pesa 2 quilos a mais na balança. Fala assim, gente... Como assim? Como pode? Pô, mas ao longo do dia a gente tem questão de retenção. Final de semana, quando o pessoal chega no consultório segunda-feira, fala, Gabi, engordei 3 quilos no final de semana. Eu falo, gente, é humanamente impossível. Pensa assim, para vocês ganharem 1 quilo, a gente tem que fazer como se fosse uma ingestão de 7.000 calorias. Imagina 3, são 21.000. Nossa. Não dá. Nem dá. se você quiser. Não tem como. São, sei lá, 21 combos daquele fast food lá. Imagina. Se você é um Michael Phelps A não ser que da você vida, queira aí muito, sim. né? Exato. Então, é muita comida. Então, o que acontece? Quando a gente ingere o carboidrato, que eu falei que a gente pode ter um sutil elevação de peso, é que o carboidrato, ele retém um pouco de água, né? Então, a gente fica um pouquinho mais estufado, ele possivelmente dá uma elevação no peso. Mas aí o quê? Junto com eventualmente o consumo de álcool do final de semana, a pessoa não treina, consumo maior de sódio, vai num churrasco, come mais Doce. besteira, fica mais retido. É o que acontece com você ao longo do seu dia. Você se pede de manhã, maravilhosa. Né? Depois de 8 horas em jejum, tô fininha. Aí você se pesa no final do dia. Você tá aqui de pé o tempo inteiro, eventualmente bebeu água, às vezes não conseguiu ir no banheiro, você vai lá e se pesa. 2 quilos. Eu falo assim, engordei. Ou a galera vai na academia, se pesa antes da academia e no final do treino. Engordei. Eu falo, gente, não é isso, você fica um pouco mais retido, né? O engordar, a gente refere-se ao acúmulo de gordura, né? E, obviamente, a má distribuição de tudo que a gente está apontando aqui na mesa. Má distribuição. Má distribuição. Não significa tirar da sua vida. É Essa isso. série vai ser ótima. Vai ser ótima, porque eu acho que a gente tem que fazer pazes com a comida, Sim. né? Quando existe a comida, é boa, a gente tem que entender que ela faz bem pro nosso corpo e não Sem ser o vilão, né? E quer ter um controlinho maior, eu acho que, assim, pesa a comida. Eu acho que é importante. Não é ser refém, mas é você saber o quanto que você está Quanto tá consumindo. comendo, né? Eu acho que, assim, galera de casa quer ter uma base, 100 gramas de carboidrato. Tá. Consuma 100 gramas de carboidrato no seu almoço. Então, 100 gramas de batata, ou da batata doce, ou do arroz, ou do macarrão. O macarrão é triste quando você pesa 100 gramas. Dá dó. O É quibo. triste? É. Por isso que vai na batata. Meia dúzia de coisa. É isso. 100 graminhas eu acho que é uma boa... um bom target para começar um processo de emagrecimento. Pô, mas eu como muito mais. Então, beleza, pesa a quantidade que come. Sei lá, 150. Vamos tentar fazer essa diminuição gradual. Vamos traçar uma meta de 100. 100 é um bom número aí. Gostei, Muito legal. adorei. Você de casa, aproveita para seguir a Gabi no Instagram e a gente vai continuar falando sobre isso, tá? De uma forma que não seja uma pressão, né? É isso, não E nem precisa. uma prisão para você, viu, minha gente? @Nutricila e também tem o site que é nutricila.com.br. Obrigada, Gabi. Obrigado, Imagina. Gabi. Como sempre, excelente. Gratidão. Maravilhosa.